Oi, 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 oi! Eu sou a Flávia, a dentista inteligente, e esse é o Pod Sorricast, um podcast divertido que aborda o tema A Saúde Começa pela Boca. Para falar de saúde bucal, eu busco trazer temas que, para nós dentistas, é óbvio, mas para você que precisa entender como cuidar dos dentes do jeito certo, pode não ser tão óbvio assim. A cada episódio, você se conecta com o universo da saúde bucal e vou buscar me virar para trazer as orientações de uma forma leve, para que você cuide dos dentes de um jeito óbvio, para você de uma forma automática, como um dentista acha óbvio. O Pod Sorricast vai trazer uma temporada muito especial, onde eu vou trazer a cada episódio um dentista inteligente que vai te ajudar a entender sobre algum assunto bem do dia a dia da saúde bucal. E hoje, gente, a dentista inteligente que eu vou apresentar para você tem um sotaque assim maravilhoso, de um lugar que eu amo. Ela é mineira, é minha amiga da comunidade Dentista Pro, é endodontista, entende de laser, de CEPB, enfim, ela é mega inteligente. Ela é a Paula Sete. Uhul! Seven para os íntimos, gente. Bem-vinda, Paula! Mas eu fiquei até emocionada aqui com tanto carinho e pela sua... Ai, Flávia, como te admiro, viu? Como eu aprendo com você. A primeira vez que eu mexo nessa ferramenta, tô achando muito legal e eu tô na sua sombra, viu? Tamo junto, minha amiga. Espero Tamo contribuir, né, de uma maneira simples que a gente possa falar para os pacientes, para que eles realmente tenham um outro olhar para a saúde bucal e que, com isso, né, eles tenham saúde, né, que é o nosso principal, é a razão do nosso trabalho, né? É verdade, amiga. É a razão do nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui. E assim, gente, eu vou tentar contextualizar aqui para vocês. Eu estou em Aracruz, Espírito Santo, são 9h16 da noite. A Paula está. Aonde mesmo, Paula? Eu estou em Fort Lauderdale. Eu estou na Flórida. Gente, ela está na Flórida. Eu não jogo baixo, não, gente. Eu jogo assim. E aqui são 7h16. Aí, olha só, na Flórida são 7h16 da noite. E Isso. hoje ainda é feriado. Estamos trabalhando num feriado com o maior prazer. Eu estava em Indianápolis hoje cedo, chegou aqui, era umas 5 da tarde. E você viajou, né, Paula, de carro nós viajamos 2 dias. Pensa nisso, gente, olha isso. Assim, olha... foi direto, não foi direto, né? A gente dormiu, mas se fosse contar de deslocamento, seriam 18 horas. Aí a gente fez 13 horas num dia e 5 ontem. Nossa, mas perfeito. Deu tudo certo. Que bom. Seu filho tá feliz aí? Tá feliz, ele veio com a gente agora de avião e a gente vai passar aqui o final de semana e aí domingo eu vou embora. Maravilhoso. Então, assim, sem mais delongas, Paula Seven para os íntimos, pode chamar de Paula Seven que ela vai gostar, gente, é o apelido carinhoso dela. Paula, conta pra gente aqui, assim, o que o paciente ele deve observar na sua boca? Conta pra gente. Aqui tá passando um trem aqui, tá? Tem um trem aqui perto, esse barulho, mas vamos lá. Nem deu pra ouvir, mas manda bala. Olha só, Flávia, eu acho que muitas vezes o paciente procura o dentista porque ele está com uma queixa. Tá? Alguns pacientes vão periodicamente de manutenção preventiva, mas muitos têm alguma coisa que está incomodando e que o leva até o dentista. E como você é uma dentista sensorial, eu pensei em algumas coisas que são sensoriais, que as pessoas vão sentir e vão ver, e que vão denotar algum tipo de anormalidade. Então, vamos lá. Bora lá. Primeira coisa, assim, que às vezes o paciente fala, por exemplo, de gosto. Um gosto ou um cheiro ruim. Por exemplo, ele vira e fala assim, tá escovando o dente e sangra. Né? Aí vai dar um odor diferente e também é visual. O paciente cospe e ele vê o sangue. Outra coisa que o paciente às vezes comenta, por exemplo, que ele costuma passar fio dental e quando ele passou a usar naquele determinado local, entre um dente e outro, ele começa a sentir um cheiro ruim no fio dental. É uma queixa que eu creio que aparece para mim e também aparece para você, que dali incomoda o paciente.
Sim, Uma outra coisa, meio que visual, né? O paciente fraturou e viu, pode ser visível, ou pode ser no fator imperceptível, que ele passou a língua e tem alguma coisa esquisita ali. sim, Ou se sim. não, pode ser também que ele viu algum pedacinho soltando. Ele fala assim: nossa, eu fui comer uma coisa mais dura e eu senti umas pedrinhas, como se fosse uma fratura de dente. A outra coisa também que o paciente procura é a questão de mau hálito. Alguém queixou que ele está com o odor não tão agradável. Verdade. Outra coisa também visual seria a coloração da língua ou alguma afta frequente, alguma lesão de mucosa. Então, essas coisas vão levar o paciente ao dentista. Mas o que mais leva mesmo, que faz a pessoa levantar da onde ela está e tomar uma iniciativa é a dor, né? A Verdade. dor é um sentido que a gente tem que é fantástico, porque ele faz tirar da onde você está e procurar ajuda. E muitas coisas vão ser resolvidas naquela hora com esse sininho tocando dentro, né? Com esse alarme, É, que seria a dor. é verdade, amiga, porque querendo ou não, tipo assim, vamos ser honestos, né? Acaba que dentista, por mais que a gente promova a prevenção e tudo mais, acaba que o paciente, às vezes, na correria do dia a dia, eu entendo muito o lado do paciente, ele vai deixando a vida correr e acaba que, tipo, ele só procura realmente, às vezes, quando ele tá com algum sinal muito característico, alguma coisa que esteja incomodando muito. E a dor é aquela hora assim, não, agora eu não tenho como mais correr, né? Tenho que procurar o dentista. Acaba que é isso, né? É a dor e um dente da frente quebrado. Aí também vai. Ah, verdade. Esses dias Aí, eu passei por isso. aí o dente da frente quebrou é na hora, ele vai arrumar o telefone de algum dentista e vai. E acho É, que é aí que é a nossa hora da gente poder ajudar esse paciente e é, começar aquele projeto, né, de conscientização e de mostrar a importância da prevenção. com certeza. Perfeito. Querida, agora sim, o que o paciente. Mais uma pergunta. Gente, eu nem falei isso com vocês. Vão ser assim, umas enxurradas de perguntas que eu vou fazer para a Paula, que eu acho que eu vou aproveitar ao máximo aqui dessa dentista incrível, maravilhosa. Então, Paula, Então vamos lá. vamos lá. O que o paciente ele deve observar na sua boca? Assim? O que ele deve observar na boca? E outra coisa também, eu já tinha feito essa pergunta, então eu vou emendar. O que leva os dentes a ter sensibilidade? Que aí eu acho que eu estou bem na sua área quando eu falo de sensibilidade, na área da endodontia, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter, o paciente tem que estar ciente de não ignorar os sinais. Né? Tem Uhum, situações que se tornam graves sem passar por dor, mas é um verdade. pouco exceção. Então, geralmente, assim, é o quarteto fantástico que eu falo, né? O quente, o frio, o doce e o ar. Então, Boa. começou a sentir esses sintomas, né? Sensibilidade com quente, com frio, com doce o ar. Então, às vezes, por exemplo, é uma leve fisgada, é uma dor que começa, demora um pouquinho para sumir, né? É um alimento mais frio, que já não está conseguindo alimentar mais, ele deixa de comer um açaí, ou de tomar um café, toma um chá, o dente dói. Então, assim, esses são sintomas que a gente já começa a ligar os pontos, sabe? Sim, sim, dá um sinal. Dá um sinal. Então, tipo assim, olha, isso aqui é o primeiro alerta. Muitas vezes, Flávia, quando está nessa fase inicial de sensibilidade, que você coloca o estímulo, dói um pouco, você tira esse estímulo, para de doer, muitas das vezes o que está causando isso, às vezes se torna reversível, no sentido de que pode ser uma lesão cariosa inicial. Se você Sim, tratar essa lesão cariosa, essa sensibilidade vai ser resolvida essa questão. claro, Então, se claro. for questão de lesões cariosas, vai resolver. Uma outra coisa que leva a dor a esses estímulos são as lesões não cariosas, que são, por exemplo, um pouco de raiz exposta, quando o esmalte está Uhum. muito fino, quando o paciente usa tem uma dieta que é muito ácida, quando o paciente tem refluxo. E às vezes ele não vai sentir tanto, não vai ter uma imagem radiográfica de uma lesão, por exemplo, mas ele tem uma sensibilidade muito parecida com lesão de cárie. Então, o dentista vai ter que fazer o diagnóstico diferencial aí,
a gente consegue com testes, com arzinho, com gelo seco, a gente identificar onde que está com radiografia para discernir uma lesão cariosa de uma lesão não cariosa. Perfeito. E assim, Paula, hoje, eu não sei se você tá viajando, se talvez você não tenha visto. Hoje de manhã o PV Não fez uma live. Então, o PV fez uma live com a... Isso, então você assistiu. Não, eu vi, eu só vi a chamada, eu não assisti. Então, mas foi muito legal e uma coisa que me chamou a atenção e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de sensibilidade e é o motivo do porquê que a gente está fazendo esse podcast, né? A gente tem a cada dia mais informar para o paciente que não é só a cárie que provoca dor ou sensibilidade. Então, você já trouxe assim no centro o tema principal, a cárie. Pode ser uma cárie inicial que causa uma dor, né, com uma sensibilidade com coisa gelada, e é uma coisa reversível, como você mesmo disse, mas pode ser uma dor por um problema não por cárie, mas por uma lesão não cariosa, e que tem tudo a ver com esses fatores vamos falar, né, do assunto principal, que é a SEPD, Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal, que é uma coisa... Não é palpável para o paciente está muito acostumado a ouvir eu acho que ele já chega assim, né, Paula? Você deve ouvir isso todo dia. Ai, doutor, eu acho que eu tô com uma cárie. E não é uma cárie, não é isso? Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo no consultório recente. Eu fui atender uma paciente primeira vez, não a conhecia, e aí eu fiz a anamnese e ela veio com queixa de muita sensibilidade, com quente e com frio. E aí eu sentei ela na cadeira, Flávia. Na hora que eu olhei a dentição, eu fui examinando, na hora que eu vi os dentes dela, estava fosco. Gente, eu tenho muitos anos, eu nunca tinha visto um dente tão fosco na minha vida. Sabe um dente sem brilho? Sei. E aí, ela com muita queixa de sensibilidade, sabe aquela que conversa com a mão até na boca que tá doendo tudo? E aí eu comecei assim a perguntar: você tem refluxo? Você tem. E aí, Flávia, nada que eu falava, ela falava que era, sabe? Sim, nossa, E aí você fica meio que numa anamnese investigativa, porque, tipo assim, a boca tá falando e você não sabe o que é. E aí teve uma hora que eu virei para ela e falei assim: você almoça em casa? Aí ela virou para mim e falou assim: eu almoço, eu consigo passar em casa e almoçar, minha vida é muito corrida, então o que eu faço? Eu preparo conservas e almoço conserva. Aí eu falei assim, check. Aí eu falei assim: olha, eu posso fazer o que eu quiser aqui, o que for preciso aqui na sua boca, mas se você não remover o vinagre da sua vida, do jeito que tá, não tem como. Eu não vou conseguir resolver seu problema de dor, porque você está perdendo mineral diariamente, assim. E aí eu consegui reverter, assim, a questão do brilho ainda ficou um pouco fosco, mas assim, foi um tratamento com dessensibilização. Sim. Usar pasta dessensibilizante na época. Então, assim, mas se ela não abandonar o paciente não linka a alimento de dieta ácida. E é o nosso papel exatamente informar que, tipo, não, eu penso assim, Paula, abandonar 100% um hábito que a pessoa às vezes usa da vida inteira vai ser muito complicado. Mas só da gente informar que o vinagre é um ácido que corrói o nosso dente, eu acho que a pessoa começa a entender, né? Tipo assim, não, peraí. E a gente tem como driblar isso, né? Então, assim, por exemplo, no caso dela era um caso extremo. Então, tipo assim, a atitude teve que ser um pouco mais radical. Mas, assim, essa paciente aí não é o nosso dia a dia, né? Então, assim, meus pacientes sabem, por exemplo, vai usar um canudo. Igual eu tô na rua, a gente viajou tudo, eu peguei meu marido pegou refrigerante, eu peguei água de coco. Eu já peguei um canudinho, já coloquei lá. Perfeito. E enxaguar a boca depois, usar sempre a água a nosso favor, né? A pasta de dente que eu uso já é uma pasta que tem um pouco de proteção. E a gente vai instruindo. Exato. E tudo isso a gente vai informando na consulta. A nossa consulta é uma consulta diferenciada, porque a gente está ligado em todos esses sinais que a gente já sabe, então a gente vai colhendo do paciente, igual você fez, investigou. E aí eu já vou emendar, Paula, na pergunta que tem a ver com isso que você falou. Qual a importância de um diagnóstico precoce e das consultas de manutenção preventiva?
Olha só, falar primeiro que, por exemplo, primeiro enxergar, né, esses primeiros sinais, por exemplo, se a paciente tivesse me procurado antes, seria mais Uhum, fácil e ela teria sofrido menos, claro. né? A gente teria condição de dar uma orientação um pouco mais assertiva, né? E a prescrição de itens de higiene oral, que são individualizados, né? A questão tanto de materiais como da técnica, que é tão importante quanto, né? Não adianta o paciente ter uma escova supersônica e se ele não passa em todas as É, posições, se ele não passa o fio dental corretamente, né? Tem a questão do exame radiográfico, ele é importante, a gente não consegue ver lesão de cárie interproximal entre os dentes, né? Alguma sim. lesão que tiver a nível ósseo também, a gente também não consegue ver sem radiografia, e a questão de perda óssea. Então, as consultas de manutenção são importantes, tanto para ver as coisas, pegar bem no início e trabalhar na prevenção, quanto da análise radiográfica também, que eu vejo de muita importância. Perfeito. Eu também, eu sou viciada assim em exame radiográfico e agora ainda mais a tomografia, né? Que virou. Isso. Eu falo que a tomografia, para comparar os pacientes, eu falo assim: pensa quando só existia pacientes mais antigos, né? Porque os jovens já sabem disso, mas os mais antigos eu falo assim: pensa quando só tinha o rádio, que você só ouvia a voz do locutor. Aí veio a TV. A TV fez o quê? Além do áudio, tem a visão. Então, a tomografia ela é um auxiliar ainda maior que pode nos ajudar ainda mais no diagnóstico, Isso, né? Quando a gente vê melhor, vê em 3 dimensões. É fantástica essa situação. com E, certeza. Paula, agora uma pergunta assim, fora do que a gente já conversou, mas fiquei interessada. Essa paciente do vinagre, como é que ela tá? Você deu sequência para ela ou ela te abandonou porque ficou com medo? Como é que foi a reação dela quando você falou do vinagre? Ela te ouviu? Como é que foi? Ela me ouviu e ela ficou surpresa. Olha que maravilhoso. Porque olha só, Flávia, eu tinha perguntado um pouco porque o limão é um pouco mais comum na nossa dieta do que o vinagre, Sim, né? Se você for sim. olhar, refrigerante é muito comum, mas o Uhum. vinagre é um pouco mais específico, porque não é uma coisa tão agradável. É Assim, verdade. e aí ela falou comigo, e ela almoçava e jantava conserva. Nossa, gente, pensa o dia inteiro com Não, conserva. e muito tempo, assim, não foi uma semana, um mês. E às vezes as pessoas não acreditam, Flávio, que como essa questão é meio água mole e pedra dura, É, não é é. uma coisa que dá um resultado. Não. É meio conta-gota, sabe? Mas Sim, sim, como a sim. gente vai viver muitos anos, e muitos, muitos anos com dente, a gente tem que estar Ligado. atento, nessas pequenas coisas. Como, por exemplo, se alguém pega as coisas com o dente, vai rasgar um saquinho com dente perto de mim, vai escutar, sabe? Eu não consigo usar os dentes para outra função, função de tesoura, de alicate, Você falou isso. Você sabe que eu, dentista, gente, vou confessar um problema meu aqui agora, para Paula e para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu tinha um hábito terrível de roer unha. Hum, E como roer unha é um hábito assim nocivo para o dente, e a gente às vezes não se dá conta, né? é, E é um fator de ansiedade também, tá ligado? Então é uma coisa que eu me policio assim, 1000%. Não, minhas unhas estão até grandes aqui agora, graças a Deus. Falei, quando eu vejo a unha grande, eu falo, ai, gente, eu consegui não roer a unha, não, sabe? É uma coisa que a gente tem que é. estar sempre atento. Ô, Flávio, você tá falando isso, toda vez que eu viajo, eu levo um livro, sabe? E Hum, o livro da vez da Dentista Pro foi Nação do Pamina. Não sei ó, se delícia. você chegou a Não li ler. ainda não. Tenho que ler. E no finalzinho dele, eu terminei agora nesse voo de volta, eu terminei de ler, sabe? E ele É falou um negócio muito, muito interessante, que ele falou assim, que uma das coisas para a gente poder mudar hábito é você assumir, sabe? isso. Ah, É, então eu igual fiz certo agora, né? foi. Na hora que você falou isso, eu li agora, tem 4 horas que eu li esse parágrafo, essa parte do livro, e ele fala assim, para você falar a verdade. E como que essa confissão, Aham. sabe? É quase que uma confissão, como que ela é importante
Tipo assim, eu gosto muito de comer, vamos supor, comer doce, por exemplo. Uhum. É, e eu falei assim, nossa, gente, hoje eu comi, fazer a minha culpa, sabe? Como que é importante para poder, se você acha que isso é um hábito nocivo, que você quiser, você quer voltar, né, à normalidade, como que isso é importante? Então, é É só o isso. gancho do livro aí. Nossa, você falou agora e é verdade, porque, tipo assim, porque a gente faz tantas coisas no automático que a gente não percebe, cara. Você faz as coisas assim, sabe? Tipo assim, a vida tá acontecendo, você não percebe. Aí, se você parar e assumir, é o É, momento que você tá na presença. É é. 100% presença. Não, Aí e você ele, fala assim, não, e ele falou um negócio tão engraçado. Ele falou assim que às vezes, se você falar a verdade, você acha que as pessoas vão te condenar. Tipo uhum, assim, eu virar e falar assim, não, gente, hoje eu menti porque eu menti sobre isso, isso e aquilo. Mas ele fala que é o contrário, quando você assume as suas coisas, isso é muito bom você tratar com pessoas verdadeiras, né? Quando as claro. pessoas falam, a gente tem mania de ficar contornando as coisas. Você não É, quer assumir, né, que você mas faz ele. errado. É Não, bom a gente falar isso para mostrar que a gente também, tipo assim, dentista não tem problema bucal. Ah, claro que tem, né? e assim, eu achei tão. Ele falou assim: às vezes as pessoas acham que por elas falarem a verdade, elas vão ser expulsas do grupo, Não vão ser vão. vistas com outros olhos. E é o contrário, as pessoas acabam acolhendo como se a pessoa tivesse se mostrado frágil, sabe? Ela mostrou uma fragilidade dela. Então, Exatamente. então voltando, eu fiz Isso uma é muito curva aí. isso é muito Brené Brown. Eu acho que é Brené Brown o nome dela. É você se mostrar vulnerável e você mostrar que, tipo assim, a sua vulnerabilidade exposta, você consegue, quando ela está exposta, você consegue refletir sobre aquilo e Isso, raciocinar. Falar, não posso fazer isso. Por que eu estou fazendo isso? Está errado. tá errado. Vamos corrigir? É sobre isso, né, Paula? Isso mesmo. Agora eu vou mudar um pouquinho o rumo da conversa da hipersensibilidade, que eu acho que você abordou muito, falou de lesões de cárie, falou de lesões não cariosas, mas agora eu quero entrar muito na sua área, que é a endodontia, que endodontia, gente, é o estudo do canal, o temido, né? Vamos botar entre aspas o temido, porque hoje, graças a Deus, com a tecnologia, a gente não tem tanta o temor mais, né? É tão fluido, é tão mais prático o tratamento de canal. E eu quero que você fale para a gente o que é o tratamento de canal e como que ele é realizado, Paula. Tá. Eu vou te explicar aqui como que eu explico aos meus pacientes, tá? Tá bom. De uma maneira bem simples. Só que Uhum, ótimo. eu tenho um dentinho extraído lá no consultório, tenho alguns dentes extraídos que eu já fiz canal deles, eu mostro muito neles. Aham. E eu também explico de uma outra forma, que é mais lúdico aqui. Imagina que seu dente é uma caneta, tá bom? Tá bom. Dente é uma caneta, e Uhum, aí metade da caneta tá dentro do osso e metade tá fora. tá bom. Beleza? Tá. Uhum. O nervo é a carga da caneta. Então, assim, Boa. a caneta vai ter um tamanho, né? Às vezes vai ter canetas que são mais volumosas, às vezes ela tem a pontinha mais torta, mas a carga da caneta está acompanhando a caneta. Sim, Tá? Então, vamos perfeito. imaginar que o dente só tem uma raiz, tá joia? Que os dentes Tá podem bom. ter mais de uma raiz. O que eu Uhum. vou fazer? Eu vou remover a carga da caneta. Eu faço um acesso, tem que ter um pouquinho de desgaste, tem um lugar específico. A gente acessa esse lugar de eleição, remove a carga da caneta todo. A gente remove com o quê? Com os instrumentos manuais e instrumentos, a gente chama de rotatórios, que são tipo Isso. umas brocas mecanizadas, e a gente irriga também com substâncias para poder lavar. Depois, Bom. então você imagina, eu esvaziei a carga da caneta, ok? Uhum. Tá Tirei, bom. ali dentro tem tecido conjuntivo, ali tem vasos sanguíneos e nervo. Tá, Boa. tirei. Aí depois que eu tirei, eu tenho que preencher, a carga da caneta tá vazia, eu tenho que preencher com outro material. A gente usa umas borrachas que se chamam gutta-percha. A gente usa a gutta-percha com cimento. Essas borrachinhas, elas são termoplastificáveis. Aí entra um instrumento, encosta nela e vai condensando essas borrachas no interior da carga da caneta. Ok? Excelente. Excelente. É como se você, vamos dizer assim para o público, né?
tem a carga da caneta, tinha um líquido ali dentro que estava Isso, legal, a mas esse carga. líquido foi contaminado. É. Você tira esse líquido porque não serve mais e você injeta um líquido ali, a gutta percha, para poder suprir aquele líquido que foi contaminado. Seria isso, Como se né? você fizesse um tampão. É porque, na verdade, Perfeito. o dente da gente, ele tem uma característica muito singular em relação ao nosso corpo, porque quando a gente tem inflamação, quando a gente tem uma inflamação, não aumenta o aporte sanguíneo, o volume sanguíneo no lugar, a Aham. polpa ela não expande, Sim, ela é fechadinha. Então não tem sim. como inchar, a polpa não incha. Por Esse isso que dói, né, é, Paula? quando aumenta, tá com excesso de volume de sangue lá dentro, que cabe pouco, né, gente? O espaço é pequeno. É Quando muito. aumenta muito, a inflamação a gente chama de irreversível. Por isso que É, quando a gente vê no início, nas consultas anteriores, até certo ponto, quando eu falei que com quente, com frio, com dói, depois passa, chega uma hora que ela começa a latejar direto. E aí já não é. tem reversibilidade mais. Verdade. Quem está ouvindo isso agora e que já sentiu essa dor, agora talvez entenda, né? Tá ali um espaço muito pequenininho, comprimido, e o vaso fazendo a pressão do coração quase dentro do Eu dente. sempre falo, o coração mudou de lugar. É É, uma dor, só quem já sentiu é. que vai saber o que a gente está falando, né, Você já teve Paula? dor de dente? Você já fez canal alguma vez? Nunca fiz canal. Ai, Graças a Deus, nunca fiz, mas é assim, pelo que a gente já. Eu sou endodontista também, nunca te contei isso, né, eu sei, Paula? eu sei. Eu sou endodontista, não faço mais canal, eu tenho a doutora Fernanda Menegas para fazer para mim, mas é assim: os pacientes chegavam com. Você via no rosto do paciente que não estava legal, né? É aquela hora que você está assim, cara, me salva, me ajuda, porque eu não aguento mais. E É, aí a gente, graças a Deus, tem os recursos. E dor de dente é aquela coisa, né, Paula? Só resolve quando a gente realmente acessa, abre, limpa, lava, para eu, poder eu, ajudar o eu tenho paciente. que abrir meu coração. Eu tenho um tratamento de canal feito na minha boca. Se eu te contar Sério, como que foi, você não acredita. Eu tive um conta. acidente de carro em 94, e aí o cavalo bateu no carro, e na hora que no susto, eu bati um dente no outro. E meu Nossa. incisivo lateral trincou. Ai, meu Deus. Esse é um canal que eu tenho na minha Dó. vida. E aí, Ai, o acidente de carro foi dia 10 de dezembro de 94. E eu comecei a sentir dor dia 24 de dezembro de 94. olha como é que. Olha isso, olha, É, olha isso. Você lembra, é, 24 de dezembro de né? 94, Eu Copa passei do o Mundo, o Brasil já tinha Natal. ganhado a Eu Copa, passei graças a o. Deus. Não, eu passei o Natal à base de inflamatório. Na época eu estava na Caramba, faculdade ainda. Eu formei em 96, eu estava na faculdade ainda. E aí eu só nossa. consegui uma dentista, que foi minha professora, que me atendeu no dia 26. E Caramba, fez você o passou 2 dias com dor de dente, amiga. Foi 2 dias. E ele tinha uma Ai, trinca, meu ele é um Deus. dente um pouquinho mais escuro que os outros, mas ele tá aí, tem 30 e poucos anos que ele tá aí. Eu não mexo com ele, não, deixa ele quieto, É, assim, vamos certo. só abrir um parênteses, você está denunciando a sua idade com isso, tá, amiga? Ah, mas eu não tenho problema nenhum com isso, não. Eu estou com 52. Eu formei Tá em tudo 96. certo, né? Não, pra tudo, honra e glória, minha filha, do Senhor, graças a Deus. Maravilhoso, É, maravilhoso. Gente, eu acho essa parte sobre tratamento de canal, acho que a Paula foi assim, incrível de comparar com a caneta. Eu vou para uma próxima pergunta, Paula, que é assim, mudando um pouquinho, mas ainda, claro, sempre falando de dente, que é assim, quais principais hábitos que são ruins para a saúde bucal? o meu áudio está me picando. Você está sentindo ou não? Tá um pouquinho, peraí, deixa eu ver como é que tá. Essa última frase sua, ele picou um pouco. Eu falei. Você ouviu o que eu falei? Não ouviu, Não, né? eu escutei, mas ele veio meio embaçado, assim, sabe? Tudo bem. Gente, quem sabe faz ao vivo. Eu estou fazendo isso ao vivo com a Paula, está na Flórida, então ouça isso com muito carinho, tá? Eu vou fazer a pergunta de novo, Paulinha. Não, eu Vamos lá. escutei. Oi? Eu escutei.
Você escutou? Eu escutei, Então, só que ficou meio chiadinho. Olha só, dos hábitos deletérios, eu acho que tudo que a gente faz com o dente que não é para fazer. isso. Então, assim, desde do roer unha, de usar o dente como ferramenta. E a outra coisa que é super importante, que às vezes as pessoas não dão atenção, é a questão do apertamento dental. Perfeito. Então, assim, a gente não deve ficar com dentes encostados, né? O dente encostar. Gente, eu vou dizer assim, abrir meu coração, assim, quando eu comecei a estudar Abre. CEP e tudo, que eu fui descobrir essa questão do tempo, né? Que a gente fica com os dentes encostados, que é pouco, de 18 a 24 minutos por dia, que é a questão da mastigação e da deglutição, que os dentes vão encostar ali. Então, no resto do tempo, a gente não fica com os dentes encostados, né? Então, assim, é treino, é conscientização, é percepção mesmo para não fazer do dente um sobreuso, né? Em vez de um uso Perfeito. normal. E você tem, tipo assim, dá uma dica para quem está ouvindo, porque eu tenho para mim que isso é muito novo, não só para pessoas leigas que estão nos Com ouvindo. certeza. Eu acho que para dentistas também, que não têm talvez esse conhecimento, tem alguma dica, algum aplicativo, alguma informação extra para as pessoas começarem a perceber se elas apertam, encostam ou, né, rangem os dentes durante o dia? Porque durante o dia dá para ela perceber, né, que ela está É. fazendo isso. Ô, Flávia, o aplicativo é aquele desencoste os dentes, né? Que Perfeito. que do Garanhani, que eu indico para meus pacientes. E eu também eu dou uns adesivos para colocar. Muita gente que fica no Boa. computador o tempo inteiro, né? Eu brinco que tem gente que tem que ter uma faixa no quarto, assim, porque de tanto Hein? Vou fazer outra confissão. qual. Eu No momento, como eu estou com muitas tarefas, estou tendo que ter essa faixa no meu quarto, na cozinha, na sala do consultório, porque eu É, estou num momento de muita ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, não vou falar que eu sou, vou falar que eu estou ansiosa. Então, eu estou tendo que fazer um controle assim absurdo, Paula, para é, controlar, porque eu botei o aparelho agora também. Então, eu com o vi. aparelho ortodôntico, eu percebo mais que eu estou tentando apertar os dentes, eu tenho que segurar a onda geral, assim. Agora, assim, quando eu apertava, tem muitos anos que eu já não aperto mais. Na época que Ah, eu que comecei, bom. eu fazia assim, por exemplo. Toda vez que eu olhava no relógio, eu abria a boca, sabe? Hum, Eu ótima ligava, dica. eu ligava, porque até hoje eu uso relógio, eu gosto de relógio, então assim, era ver e a língua no céu da boca, ver e língua no céu da boca, e ficou automático. Boa, Então, boa, assim, boa. hoje, nessa época nem tinha aplicativo, não tinha nem. Mas eu já tinha essa consciência que eu não podia ficar com os dentes apertando, porque gera dor também, né, Flávio? Você ficar Gera, com. gera. Além do desgaste, você tem um desconforto na face, assim. Não é, Exato. não é agradável. Perfeito, Então, Paula. quando você fica com a boca, que foi como a gente foi criado para ficar com os dentes mais abertos, ele é mais fisiológico, então te dá um repouso, assim, né? Então eu fazia com relógio, eu olhava no relógio e desencostava os dentes. Maravilhoso, gente. Então, ouça esse conselho da Paula, segue isso, porque se você fica com o dente apertando, encostando ou rangendo, isso é um hábito deletério, como ela falou, e não vai fazer bem para o seu dente. Vai trazer trinca, vai trazer desgaste, vai trazer dor, vai trazer hipersensibilidade, que é a dor com gelado, quando você bebe alguma coisa gelada. Então, pare com esse hábito imediatamente, ou baixe o aplicativo, ou arrume uma forma inteligente aí, coloca um. Tem também uma forma de colocar pulseira, né, no braço. A hora que Qualquer perceber, coisa. dá um tique no braço, né? Bota aquelas borrachas de dinheiro e dá um tiquezinho para poder te orientar, né? Qualquer. Todo mundo vai ter que adaptar a sua rotina. O que for mais Exato. viável aí, né? Perfeito, minha amiga. E assim, vamos nos encaminhando para uma pergunta também, falando sobre. A gente abordou muito tema legal aqui, tá? Gente, isso aqui, esse conteúdo, dá para explorar horas e horas, mas a gente tentou fazer um resumão Não, e eu eu vou fico para uma. tentando me conter, porque, tipo assim, eu tenho muito caso.
Eu tenho muito caso de consultório, de coisas que já Eu, aconteceram, eu fico doida para contar. Mas não, nós vamos fazer não vai ficar muito um longo. tempo dois, o segundo tempo. Vai rolar o segundo tempo, que o papo está muito gostoso. Mas eu quero fazer uma pergunta que, essa pergunta é especial, vou contar um pouquinho para a galera. Para quem não viu, se quiser ver, a Paula, gente, teve uma ideia, um insight um dia, há um tempo atrás, já acho que no início do ano de 2025, de criar um podcast, foi um Reels que a gente criou com vários membros do nosso grupo Odonto Pro Conexões, onde a gente fez um vídeo falando sobre os cremes dentais. Gente, só para deixar um recado para você, creme dental ele precisa ser prescrito por dentista e a maioria da população e dos dentistas não sabem disso. E aí, Paula, falando sobre essa situação, eu quero que você fale qual é o efeito do uso de pastas dessensibilizantes nas pessoas que usam, que vai lá na farmácia, fala assim, eu estou com dente sensível, eu vou comprar um creme dental para ficar... Vamos botar o nome da marca aqui que a galera mais conhece. Aí eu vou comprar um Sensodyne porque o meu dente está sensível. Qual é assim, o efeito que isso causa nas pessoas que fazem essa compra sem a prescrição do dentista? Bom, Flávia, a primeira coisa que a gente tem que ter é o diagnóstico, né? Por que que o dente está sensível? Acho que essa é a primeira causa. A primeira pergunta é essa. Seu dente está Boa. sensível por quê? Então, a gente tem que começar pela causa. Então, por exemplo, vou te falar essa paciente lá do vinagre. Adianta que foi um caso bem extremo, assim. Bem, Ela bem. usava pasta de dente, ela usava pasta de dente dessensibilizante. Então, assim, ela mascarava o problema. Então, o problema dela não era Boa. usar pasta, a questão era parar de usar vinagre. Então, a questão do. Às vezes a gente prescreve essa pasta por um determinado tempo, até que as coisas entram em normalidade, né? Mas não é uma coisa para ser usada rotineiramente, como uma pasta sem. Como se ela não tivesse efeito, porque ela tem efeito de antissensibilidade, ela tem. Só que a gente tem que trabalhar primeiro na causa. Então, por exemplo, se o paciente está tendo refluxo e ele usa uma pasta dessensibilizante, aquela dor que ele sentiria, que faria ele, sabe, procurar ajuda, procurar remover principalmente a causa, ele não vai fazer, porque ele não vai estar sentindo dor. Essa pasta vai estar mascarando essa sensibilidade e dificulta e adiando, né, ou retardando o tratamento. Então, assim, ela é importante, mas tem a hora certa. Exatamente, minha amiga. Então, gente, se você usa esse creme dental e está usando assim indiscriminavelmente, procure o dentista. Se você puder fazer uma consulta online ou um teleatendimento, né, ou um atendimento online, procure a gente. Procure um dentista que esteja habilitado a te mostrar que não é o caminho procurar um creme dental dessensibilizante. Ele vai mascarar, como a Paula falou. Ele vai te ajudar por um certo tempo, mas não vai resolver o problema. Eu sempre falo, Paulo, o seguinte: adianta você estar com uma dor de cabeça todos os dias e tomar um dipirona? E se você tiver com algum problema muito mais sério do que uma dor de cabeça simples? Não é assim. Então, o dente é a mesma coisa. A gente precisa levar a sério e procurar o dentista para ele te orientar o que é preciso fazer. E procure um dentista que entenda de questões de lesões cariosas e lesões não cariosas. Tem isso também, né, Paula? E aqui, o diagnóstico não é fácil, gente. Assim, Não. não Não é, é não é. Tem horas que o paciente chega, às vezes eu brinco assim, olha, tem hora que o paciente chega, ele sabe onde que tá doendo no prédio, assim, onde que tá doendo, onde que é o andar, o apartamento e o quarto, sabe? Assim, ele te dá o endereço certinho. Tem hora que ele só te mostra o bairro. É E você tem isso. que. E assim, e é muita responsabilidade da gente tratar, ser assertivo no tratamento. Vou te falar, já teve vezes do paciente voltar para casa, de eu não descobrir o que era, porque a inflamação, ela não é estática, ela vai Sim, dando, ela vai mudando os estágios. E sim. tem hora que você consegue ser assertivo ali, né? Para você não abrir um dente errado, por exemplo, fazer um tratamento de canal aonde não é para ser feito, né? Toda vez que Então,
Pode falar, pode falar. Um tratamento, quando você abre para fazer um tratamento de canal, é irreversível. Eu cheguei na polpa, eu tenho que fazer. É Então, a isso. gente tem que, para diferenciar uma lesão cariosa e não cariosa, a gente testa, a gente joga ar, a gente, tem vezes que você anestesia em cima para ver se é embaixo. Assim, tem uma certa, você tem que ir testando mesmo, porque às vezes o paciente não consegue nem identificar ao certo aonde que tá sentindo dor, sabe? Perfeito, Paula. E vejo muito assim, eu falo que, por mais que eu não faça mais endo, foi uma bênção de Deus eu ter feito endodontia como especialização, porque, querendo ou não, quando o paciente chega com dor, a gente acolhe esse paciente. E às vezes aquela dor que ele está sentindo nem sempre é uma dor que vai gerar um tratamento endodôntico, um tratamento de canal. Às vezes é uma coisa que a gente vai orientar, vai monitorar, vai controlar, Isso e vai mesmo. levar ele para um outro lado que ele não estava esperando. E se ele talvez fosse um dentista que não estivesse tão consciente de tudo que a gente está falando, fizesse isso que você falou, abrir um dente que nem precisava de fazer um tratamento de canal. Eu falo que Não que seja errado fazer, não é isso, mas tem necessidade? Se não tem, não tem por que fazer. Com certeza. Eu falo que eu faço canal, mas eu pago para não fazer, sabe? É lógico, eu te conheço, eu sei disso. Nenhum endodontista quer fazer o tratamento de canal. Não. A gente só faz quando realmente é necessário, como extração de dente também, né? É sobre isso, amiga. Isso amiga, eu acho que o episódio ficou assim incrível, mas eu ainda quero tirar de você uma coisa que eu não combinei. Gente, tem coisa que eu não combino, tá? Tem coisa que eu pego o meu convidado especial, essa dentista inteligente que vocês acabaram de ouvir, de surpresa. E eu quero fazer uma pergunta mais filosófica para Paula agora. Diga. Paula, usa o seu lado mais filosófico aí com seus filhos, com seu marido. Você está em viagem, então você pode estender um pouquinho aí. E eu quero que você fale assim: eu quero que você pense como se fosse um paciente, e agora, né, com a cabeça de dentista que você tem. O que um paciente jamais pode esquecer quando o assunto é sorrir? Conta pra galera. O que o paciente não pode esquecer quando o assunto é sorrir? Usa o seu lado mais intuitivo agora, o seu lado menos dentista e mais filosófico, mais família, mais... Enfim, você, Paula 7. Ô, Flávia, assim, eu vejo assim, como dentista, como que é importante o sorriso, né? Como que uma pessoa que tem algum tipo de alteração, como que ele muda o jeito natural dele, como que ele esconde, como é que ele ri com uma mão na boca, e como que quando a gente, como dentista, devolve um sorriso, como que isso é importante, né? Então, o sorriso, tem um versículo que fala, peraí que eu estou tentando lembrar aqui, que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Maravilhoso. Então, assim, da gente ter um coração alegre, ter um coração grato, da gente ter empatia pelo outro, né? Maravilhoso. E da gente ter sorriso, ter alegria de viver, alegria de estar com os outros. Eu sou uma pessoa muito agregadora, eu gosto demais de gente. Eu gosto de... Eu casei com meu marido, tem 3 filhos, né? Do primeiro casamento, o nosso tem 4, nossa casa é cheia, né? Por mais que os meninos estão todos morando longe, a gente está sempre junto. Então, assim, é muito bom ter o sorriso, ter a alegria e poder partilhar tudo que a gente vive com as pessoas que a gente gosta, né? Não sei se é essa a resposta que você queria. Era essa a resposta que eu queria que você chegasse. Aqui, minha amiga, é assim. A filosofia, ela precisa existir para a gente poder dar sentido para as coisas. O nosso trabalho é um trabalho muito gratificante, mas ele tem uma coisa além. E você ainda trouxe um versículo de Bíblia, que é a sua essência, que é o que você vive, que é o que você mostra pra gente, e foi legal você trazer esse momento pra gente. E aqui, o nosso trabalho é o nosso campo missionário, né? Isso. Então, assim, a gente trabalha cuidando de pessoas e com um olhar de cuidado, de um olhar de Deus mesmo, né?
E eu faço um grupo lá na minha igreja, a gente faz um grupo de crescimento que tem relação com o empreendedorismo, e eles falam uma coisa que é muito interessante, que quase todos os milagres de Jesus, eles foram realizados com as pessoas trabalhando. Pois é. Foram quase todos no trabalho. Então, assim, é como que o nosso trabalho pode impactar na vida das outras pessoas, né? Então, assim, as pessoas que chegam lá no consultório, elas têm que sair melhores do que chegaram. Tanto na questão estética, quanto na questão de alívio da dor, ou quando... Eu já tive pacientes que eu não consegui tratar, às vezes, porque ele chega com uma... Eu acho que você já passou por isso também. Claro. E não foi nenhuma, nem duas, nem três... que eu marco uma consulta de 1 hora, a pessoa começa a desabafar e a conversar com você, na hora que você vai ver, já deu 40 minutos. É sobre isso, minha amiga. E assim, isso não foi, não foi nem... Tem horas que a gente tem que falar duro, né? Outro dia eu peguei um paciente, semana passada, um paciente meu, falando que ele tem 35 anos, pai de 2 filhas, falando que estava fumando vape, achando que estava bonito, que estava sem cheiro agora. Ele escutou. Nossa, você teve que bater, não, né? Eu soprar. Não, mas eu falei firme. Eu falei assim, como é que você entra num negócio desse sem saber? Foi alguém que te ofereceu? Foi... Ele falou assim, não, porque eu tava cansado do cheiro do cigarro. Eu falei assim, poxa vida, se já adolescente cai nessa, ainda vai, mas assim, não, ué. E assim, então tem horas que a gente bate, tem gente... Mas eu falei duro no sentido de chamar responsabilidade. Tipo assim, quem sabe eu que vou estar voltando com ele pra... Claro, né, Paula, eu gosto, desculpa te interromper, mas acho que tem a ver com o que você está falando. Eu falo uma frase assim sempre. Toda vez que acontece alguma coisa que eu paro e falo assim, caramba, eu falo assim, nada é por acaso. Então, assim, ele ter te contado isso, porque isso é uma coisa muito pessoal, às vezes ele poderia não ter te falado. Ele só te falou porque você deu abertura, você foi uma dentista que foi uma parceira, foi ouvinte. Então, ele teve a segurança de te falar e você teve a segurança de puxar a orelha dele. Então, nada é por acaso. Ô, Flávio, foi tão engraçado que eu levantei da cadeira. Eu acredito, eu imagino você. Ele tava assim, ele sentou. Aí na hora que eu já conheço ele há muitos anos, assim. E ele fuma assim, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, as pessoas fumam muito cigarro de palha. Não sei se aí é assim. Aqui também. Não, aqui fuma muito cigarro de palha. E aí, o dente dele tava menos manchado. E eu olhei e eu falei assim, nossa, o dente tá menos manchado. Aí ele falou assim, não, doutor, agora achei a solução. Aí foi a hora, né? Aí eu falei assim, me conta, você parou de fumar? Ele falou assim, não, agora eu estou fumando um negócio que não tem cheiro. Ai, Flávio, sabe quando assim, você para tudo, levanta. Seu corpo saiu da alma. Não, eu virei pra ele, eu falei assim, você tá muito conversado. Eu virei pra ele assim, foi alguém, me conta aí, como é que vocês hoje, 35 anos, 34 anos, resolve acordar e fumar um vape? Foi alguém que se ofereceu? Ele falou assim, não, eu fui lá e comprei, porque... Ele achou que era melhor, né? Achou que era melhor. Mas eu falei assim, mas você foi entrar num negócio desse, você não pesquisou? Você não sabe os efeitos nocivos? Você não sabe que tem uma doença que chama Every, que ataca o pulmão? Você não sabe que é falta de nicotina, que é mais vício? Eu fui falando assim, sabe? Eu falei assim, não. Eu falei assim, eu falei assim, para casa. Você vai assistir Big Vape. Eu falei assim, você só volta aqui depois você assistir os 4 episódios de Big Vape. Aí depois a gente conversa. E aí? Parou? Não, mas foi agora. Foi bem antes Foi semana passada. Então ele não voltou lá ainda, não. Mas assim... não, mas eu falei assim, não, um adolescente... Eu falei assim, pelo amor de Deus, um adolescente de 18 anos, 15 anos, ainda vai, mas você... Mas não, olha... É aí que a gente vê que tudo que a gente está fazendo, esse podcast, tudo que a gente vai conversar ainda, eu acho que vai ter o segundo tempo, né, desse episódio aqui, é tão importante, Paulo, porque infelizmente as pessoas não têm a informação de que isso faz muito mal. Então é a hora que a gente vai entrar no campo, né, vestir a chuteira, como eu falei aquele dia lá no nosso grupo, está com a chuteira amarrada para entrar em campo e divulgar que
o vapes faz mal. Então é sobre isso. E é isso, minha amiga. Eu acho que você fez um episódio assim incrível. Eu tô aqui doida para ouvir de novo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio onde eu trouxe essa mineira linda. Eu É, sou apaixonada. Paulinha, aqui, eu vai se acho que. despedindo. Ah, Não, eu acho que você não tinha que ser dentista inteligente. você acha que eu pensei o quê, amiga? Fala. Dentista corajosa. Não, eu fico assim, é dentista corajosa, dentista criativa. É a pessoa, dentista Nada por que é. acaso, hein? Não, você é super inteligente, isso eu já sei. Mas você tem umas qualidades. Ô, Flávia, até hoje eu lembro de você se apresentar na primeira vez que eu te vi. Você fala um negócio que você Ah, trabalhava com os índios, não era? sim. Eu lembro. Você falando. Sério? Eu lembro. Eu falei assim, gente, assim, nossa, como é que ela é petulante, né? Ela se chama dentista inteligente. A pessoa tem uma Você autoestima. acha? A pessoa Agora, é, tem uma é, alta autoestima. agora você também é uma dentista petulante, porque agora você agora é inteligente Eu sou, também. eu sou petulante? Claro, no início eu te chamei de dentista inteligente, então, minha amiga, você está no É. time dos petulantes agora. É, aqui, mas é porque eu quero ser dentista forte e corajosa. É Porque isso. porque tem aquele versículo que fala, né? Ser forte e corajosa. Não te mandei eu, ser forte e corajosa, não temas e não te desanimes, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo em todos os dias da tua vida. Então, Amém. ser forte e corajosa é todos os dias, né? A gente sabe que tem 366 vezes na Bíblia ser forte e corajosa. É um forte e corajosa para todos os dias, é o que a gente tem que ser, né, amiga? Tem Maravilha. até pro ano bissexto tem, Gente, ó, né? eu vou encerrar com isso, porque assim, a Paula, ela arrasou. Temos 51 minutos de uma conversa super gostosa, Era super para ser 20, agradável. gente. Ela combinou comigo, ela me contratou só para 20. Gente, eu acho que eu vou ter que cobrar a Paula aí mais um tempo, mas tudo bem. Aliás, ela vai ter que me cobrar, né? Porque eu que estou pedindo o tempo dela aqui. Não, tô A de gente boaça, divide, amiga. amiga. Não, tranquilo. Aí deve 10 da noite nós estamos aqui falando. Gente, ó, beijo, beijo, beijo. Beijo, amiga. Muito, Fica com muito, Deus, muito viu? obrigada, Paula. Aproveita seus Valeu. filhotes aí e fica bem. E vamos para os próximos episódios. Um Aí, beijo. obrigado por ter me chamado, viu? Fiquei De muito nada, honrada. querida. Viu, Fica querido, do com seu projeto? Deus. Bom? Beijo. Beijo, beijo. Tchau.